Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Senhor. E o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, neste momento nos colocamos diante de Ti, Jesus, para pedir perdão pelas nossas falhas, pecados. Espírito Santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha preparar os corações, que o Senhor venha preparar o ambiente, que o Senhor venha falar. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E que esta noite seja uma noite abençoada para a glória do Teu nome, a qual o Senhor dará direcionamentos, a qual o Senhor dará comandos, a qual o Senhor falará de uma forma poderosa. Sê conosco, tira todo o embaraço, tudo que não provém de Ti. Prepara o território, derrama do Teu favor e da Tua graça no nosso meio. É o que eu te peço, louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Desde já peço oração, que você esteja orando pela minha vida. Amém? Que você esteja intercedendo por mim nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Antes de eu ler a palavra do Senhor, eu queria passar algo da parte de Deus. Eu estava orando antes de eu entrar aqui para fazer a live e o Senhor me deu uma visão. E nessa visão que o Senhor me deu, eu via como se fosse um ninho. Sabe aqueles ninhos de passarinho na cabeça de alguém? E o Senhor falava ao meu coração: espírito de confusão, de bagunça. E o Senhor está repreendendo tudo aquilo que o inferno quis bagunçar na tua mente. Tudo aquilo que o inferno quis bagunçar dentro de você. Porque a primeira coisa, quando o inferno ele quer bagunçar algo em nós, ele implanta a semente da dúvida no nosso coração. E aí nós começamos a duvidar daquilo que o Senhor falou. E que todo espírito adversário, que todo espírito de confusão sobre a tua mente que está trazendo embaraço, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Eu também tive outra visão. Aleluia. E enquanto eu estava orando, o Senhor me deu essa visão. E eu continuei de joelho e o Senhor me deu outra visão. Eu via como se fosse os ossos de alguém. Sabe quando você vê os ossos de uma pessoa, você não vê o corpo, mas você vê os ossos como se você visse por dentro da carne da pessoa? Só para você entender. Foi essa visão que o Senhor me passou. Eu via os ossos de alguém, só que quando o Senhor me mostrou essa visão, eu via como se os ossos estivessem encolhendo. Eu via como se os ossos estivessem encolhendo. E continuei orando,
pedindo discernimento a Deus. E o Senhor falou dentro do meu coração: espírito de atrofiamento espiritual. Tem pessoas que estão atrofiando espiritualmente. Estão regredindo. Aleluia. Espiritualmente. Em vez de progredir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi uma batalha muito grande. Você pode até falar assim: hoje a pastora está calma. Não, é porque quando Deus nos dá algumas visões que são muito fortes, a gente fica sem força fisicamente. E enquanto o Senhor me mostrava isso, era uma batalha muito grande. Aleluia. Aí o Senhor falava assim: mas tem algo que eu vou te entregar. Eu sou Deus que estou alterando rotas. Arabá sobre calabás. Eu sou Deus que estou alterando rotas. O Senhor sabe o que vem no meio do percurso e o que vai acontecer. E o Senhor, Ele altera rotas para que eu e você não venha se perder no meio do caminho. Quando o povo de Israel sai do Egito, tinha um caminho mais curto, em outras traduções diz mais fácil, mas o Senhor leva pelo caminho que dá no mar. Mas eu não vou pregar sobre isso, é só para você entender. Às vezes a gente se questiona, ali é mais fácil. Ali parece ser mais curto. Ali a quantidade de tempo é menor. Mas o Senhor sabia que se o povo de Israel tivesse ido pelaquele caminho, eles teriam que lutar. E eles não tinham essa capacidade de lutar, porque eles não tinham habilidade. Quando eles vissem que teriam que guerrear, eles voltariam. E o incrível dentro dessa história é que ele sai com todo o equipamento. Ele sai ali com espada, ele sai com todo o equipamento. Só que tem momentos que não é momentos para pelejar. É momentos para ver Deus se manifestando dentro da causa. Não era momento deles guerrear. Era momento deles ver o que Deus faria com os próprios olhos. Então tem causa que muitas das vezes, por nós não obedecermos a Deus, nós vamos por uma direção e ali nós temos que guerrear, sendo que a direção não era aquela, era outra. E aí o que é que acontece? Acontece que nós vamos entrar dentro de uma situação que não era para nós entrarmos. Então assim, o Senhor altera a rota, aleluia, porque Ele sabe que na frente se levantaria ou teria algo que iria lhe paralisar. Então não questione se no meio do caminho, aleluia, o Senhor alterar rotas, o Senhor, aleluia, mudar direções, porque o Senhor, Ele tem o controle. Louvado seja o nome do Senhor da tua vida. E Ele sabe o que é melhor para você. O Senhor sabe o que é melhor para você. Ele tem o controle da tua vida. E Ele te diz: rotas, direções, aleluia, são alterados. Percursos, aleluia, são alterados. Mas, todavia, o destino, ou seja, a promessa, o que eu falei,
Louvado seja o nome do Senhor. Continua de pé. Para lhe livrar, Deus altera rotas. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Tem algumas pessoas falando que caiu, que está travando, só que eu tô aqui com outro celular e aqui para mim tá normal. Pode ser a internet de vocês. Ó. Aleluia. Tá normal para vocês? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tô vendo aqui também, porque eu não consigo aqui tá paralisando os comentários. Que já tá com algum tempo que tá paralisando aqui os comentários. Para mim, fica paralisado. Então, só consigo ver no outro celular muitas das vezes. Ou então, quando eu toco na tela. Amém? Não sei o que está acontecendo. Mas eu peço a vocês que vão orando que vai dar certo. Vão orando que vai dar certo. Compartilhe com mais alguém. Já deixa teu joinha para o YouTube entender que é um canal sério, irmãs. Tá? Não vou pedir não assim, porque é muito chato, tá pedindo, mas quando acontece esse tipo de coisa, que você dá o joinha, ou então você compartilha e entende que é um canal sério. Amém? Que vocês possam estar nos ajudando agora, nesse momento aqui, para que a live não caia. Amém? Deus abençoe. E quando o Senhor falava sobre alterar rotas, às vezes nós queremos ser igual aos outros. Você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Eu me emociono. Porque por várias vezes eu quis ser igual aos outros. Eu sempre dizia, se eu fosse igual a fulano, a cicrano, eu acho que eu não sofreria tanto. Mas o dom que o Senhor me deu foi um dom assim que é difícil, é espinhoso. E nós não somos iguais. E o Senhor me fez lembrar de uma oração há muitos anos atrás, aonde eu orava e eu dizia, Senhor, eu quero ser diferente. Aí o Senhor disse assim, hoje você é a resposta das tuas orações. Então a gente tem que saber o que a gente pede a Deus. Porque o Senhor faz exatamente como nós pedimos. Aleluia. E eu sempre dizia, eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor me use como nunca usou ninguém. E aquelas coisas. E muitas das vezes nós se questionamos. Se questionamos porque o Senhor não deixa nós fazer o que o outro faz, não é? Tem coisas que é simples para o outro, mas quando se trata da gente, é totalmente diferente. É sempre o que eu costumo falar para as nossas ovelhas. Se Deus cobra de você, não significa que Ele cobra do outro. Então, não chame de pecado aquilo que Deus cobra para você. É pecado para você. Porque Deus está cobrando de você e no momento que você não obedece a Deus, você está na desobediência. E muitas das vezes Deus cobra algo particular de nós. E nós queremos que o outro também não use ou não faça aquilo que Deus está cobrando de nós. E não é assim. O que Deus cobra de você é no seu particular com Deus. Tá entendendo? Então, assim, é você e o Senhor. Tem coisas que de você Deus cobra algo. De mim, Ele cobra outra coisa. E é assim. Porque com cada um, Deus tem uma particularidade diferente. Deus tem um particular diferente. Então, nós temos que entender que com cada um, Deus trabalha de uma forma específica. De uma forma, aleluia, diferente. Eu tenho ovelhas que usam brinco. Aleluia. Glória a Deus, acho lindo. Mas eu tenho um particular com Deus, onde Deus falou para mim que Ele não queria que eu usasse. É pecado a minha ovelha usar? Não. Se Deus não falou com ela, Deus falou pra mim.
É individual. Usa, filha, tu gosta? Tá entendendo? Então, assim, você tem que saber o que Deus cobra de você. Não é porque Deus cobra de você que Deus vai cobrar do outro. Então, cada um tem o seu particular com o Senhor. Por que eu tô trazendo isso pra cá? Porque Deus vai cobrar de uns e muitas das vezes não vai cobrar de outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falava, eu já preguei nessa palavra, só que Deus falava comigo completamente diferente. Gênesis 26, que vai dizer, naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito. E aqui, quando o Senhor começou a falar comigo, você vê que tinha uma turma no popular, para que você entenda. Tinha uma turma indo para o Egito. E Isaac vendo todo mundo indo para o Egito, ele também ia seguir o fluxo de ir para o Egito. E o Senhor fala para ele que não. Embora muitos estivessem indo e se dando bem, não era a porta que Deus tinha para Isaac. Não era o que Deus queria com ele. Por isso que eu estou dizendo, muitas das vezes, o que Deus tem com um, não tem com você. Você está entendendo? Para que você entenda a explicação que eu dei ali atrás. Muitas das vezes, o que Deus tem com um, não tem com você. Muitas das vezes, o que Deus pede para você, não pede do outro. O que Deus pede para o outro, não pede para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor fala com Isaac, aleluia, dizendo para Isaac não ir, porque não era ali, aleluia, não era no Egito, aleluia, era para Isaac ir para Gerar. Muitas das vezes, Deus vai alterar a nossa rota para cumprir na nossa vida o que Ele nos prometeu. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, eu ainda vou alterar muita rota na tua vida. O destino, a promessa continua o mesmo. Qual era a promessa? Aleluia, que estava sobre a vida de Abraão, que estendia sobre a vida de Isaac, que ia fazer ele pai de nações. Aleluia. E a promessa continuava. Só que no meio do percurso o Senhor vai mudando muita coisa. O destino, a promessa era a mesma, porque promessa não muda. Mas percurso e rota são alterados a todo momento. E nós temos que estar debaixo da vontade de Deus para quando vir essas alterações, nós estarmos ligados e entender o mover do Senhor. Por quê? Porque senão a gente passa por desapercebido. As coisas acontecem e a gente não está dando de conta, não está vendo, não está entendendo. E nós precisamos estar atentos. Então o Senhor aqui fala com Isaac dizendo, não, tu não vai. Porque contigo eu tenho outra coisa. Aleluia. Contigo eu tenho algo diferente. Contigo não é igual a muitos. Contigo é algo particular. Aleluia. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você. Chegou o tempo de eu alterar, aleluia, rotas na tua vida. Mas para te dar livramento. Aleluia. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer, eu vou alterar rotas na tua vida. Aleluia. Para te dar livramento. Porque eu, o Senhor,
tenho algo grande com você. E o interessante de tudo, que Isaac começa a prosperar. Aleluia. Ele começa a prosperar na terra, aleluia, do inimigo. Porque o Senhor faz ele ficar grande. Aleluia. Na terra do inimigo. E cada vez mais, aleluia, ele ficava mais forte, mais rico e mais poderoso. E ele começa a crescer. E o crescimento de Isaac começa a incomodar. Aleluia. Você começa a incomodar quando o seu tamanho já não é o mesmo. Você começa a incomodar quando você ultrapassa o nível. E é o que acontece com Isaac. Olha só. Gênesis 26. Aleluia. Versículo 13. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabra, tanto gado e empregado, que os filisteus acabaram ficando com inveja. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, havia cavado, no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: vai embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Enquanto Isaac estava no mesmo nível, enquanto Isaac estava do mesmo tamanho, ele não causava incômodo. Aleluia. Mas no momento que ele ultrapassou o nível, no momento que ele cresceu mais, aleluia, do que os filisteus, aí começou a inveja, aí começou os levantes. E inveja é algo terrível, aleluia. E o Senhor fala contigo aqui, quanto maior o nível que eu te colocar, aleluia, maior, aleluia, é os levantes do inimigo, porque o intuito dele é fazer com que você fique do mesmo tamanho. Lembra da revelação? O intuito do inimigo é lhe atrofiar. O intuito do inimigo é fazer com que você não cresça. Aleluia. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer: eu mudo a rota, mas o crescimento que é dado por mim, ninguém para. Eu mudo a rota, mas o crescimento que começou, aleluia, continuará. Aleluia. Eu mudo a rota, mas o que eu tenho com você, nenhum filisteu vai parar. Vocês veem aqui dentro do texto, a qual eu li, que a inveja foi tão grande que eles entulham os poços que eram de Abraão, o pai, aleluia, de Isaac. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia assim: filha, tem poços, aleluia, que foram entulhados.
Tem poços que o inimigo usurpou. Tem poços, aleluia, que disseram que era deles sem ser deles. Mas todavia, eu, o Senhor, continuarei dando crescimento. Sabe o que, aleluia, Abimeleque pensa? Que o crescimento estava na terra. Só que o crescimento não estava na terra. O crescimento estava na promessa. O crescimento estava na promessa que Deus tinha feito a Abraão, que estava sobre Isaac. Aleluia. Independente do lugar, quem carregava a promessa era Isaac. Não era a terra. E aonde Isaac fosse, Deus faria ele prosperar. E eu quero lhe dizer algo que Deus manda eu lhe falar. Não se amedronte. Aleluia. Não se entristeça. Porque não é o lugar, mas é a palavra que foi liberada sobre a tua vida. Não é o lugar. Foi o que Deus liberou sobre você. Era o Egito que estava prosperando. E o povo estava correndo para lá. Só que o Senhor diz: ei, Isaac, com tu é diferente. Aleluia. Eu vou te fazer prosperar em outro lugar. Por quê? Porque a promessa estava sobre a vida dele. Independente do lugar que estivesse prosperando. E o Senhor diz: sobre ti há uma promessa. E independente do lugar, quem carrega ela é você. Tem gente que até se beneficia por causa da promessa que você carrega. Mas o portador da promessa é você, porque, aleluia, quando Isaac prosperava, eles também prosperavam. Aleluia. Só que tem gente que se incomoda com o crescimento. E eu quero te dizer algo, teu crescimento vai incomodar muita gente. Deus manda dizer para você, teu crescimento vai incomodar muita gente. Até gente que não estava nem aí, que fingia que não te via, que fingia que não te conhecia. Aleluia, porque há fingimento. Tem gente que finge que nem nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando vê Deus abençoando, prosperando, fazendo, aí se lembra. E o que é que, aleluia, Abimeleque faz? Aleluia. No versículo 16 diz, até que um dia Abimeleque disse a Isaac, vai embora da nossa terra, você ficou mais poderoso do que nós. Gênesis 26:16. Ele expulsa. Porque na cabeça dele, aleluia, Isaac estava rico por causa do lugar. Só que não era o lugar, era a promessa. Poderia ser no deserto. Aonde fosse, ele prosperaria. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma promessa. E aquele que tinha liberado a promessa sobre a vida de Isaac era fiel para cumprir em qualquer lugar que ele fosse. Só que a inveja que, aleluia, faz com que Abimeleque expulse. Só que quanto mais
Ele se levantava para expulsar Isaac, mas o Senhor operava na vida dele. E eu quero dizer para você, quanto mais lhe humilham, quanto mais se levanta contra a tua vida, quanto mais te caluniam, quanto mais te persegue, mais o Senhor trabalha ao teu favor. Eu sei que tem dias e tem momentos, tem horas, que bate o desespero. Porque quem aqui já não ficou desesperado? Todo mundo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o Senhor é socorro presente na angústia. Ele é socorro presente, não ausente. Ou seja, ele está. Ora de cá, sobre derebas. Aí Isaac agora vai armar sua barraca no vale de Gerar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele vai desentulhar os poços que eram de seu pai, que foram entulhados pela inveja do inimigo. O inimigo entulhou. Tem gente que só aparece na nossa vida para entulhar aquilo. Aleluia, que Deus nos entregou. Cuidado. Que para desentulhar não vem ninguém. Mas para querer usufruir, para querer tomar posse, para querer armar contenda, discórdia, aparece um monte de gente. Aleluia. Por causa da inveja, entulha os poços. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia, minha filha, o rei dereba, xerei, calabás. Tem muita gente com poços entulhados. Por causa de inveja. Rabarra sobre calabás. Por causa de mentiras, por causa de levantes. Teus poços foram entulhados. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor tem algo novo para a tua vida. Se os poços eram de Abraão, e Isaac era filho de Abraão, automaticamente eram de Isaac. E quando Isaac vai desentulhar, não dá muito certo. Olha aqui, versículo 20. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu este poço o nome de discussão. Não abre poço, pelo contrário, entulha. Não move uma palha. Daí vão dizer que é deles sem ser deles. Aleluia. Porque tem gente que é assim. Tem gente que não move uma palha, mas quer aquilo que é teu. Tem gente que não bota um tijolo na obra. Sambalate, Tobias e Gessém. Mas quer dar palpite. Mas eu quero te dizer algo do Senhor. O Senhor tem algo novo para fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem para a tua vida discórdia, nem discussão. Aleluia. Tudo que Deus nos dá, Ele traz paz. Para atrapalhar, se levanta um bocado. Brota da terra. Eu costumo dizer isso. Para ajudar é contado nos dedos. Arabarra sobre calabás. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. A obra vai continuar. Deus vai continuar prosperando.
Porque aquele que começou a obra, ele é fiel para concluir e não deixar pela metade. Eu nunca vi o Senhor deixando nada pela metade. E não é na tua vida. O de camada sobre calabás. Que o Senhor vai deixar. Não é na tua vida que as coisas vão ficar pela metade, não. O Senhor vai trazer conclusão. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você está, aleluia, em um momento aonde o que você queria era paz. E quando pensa que não, vem um levante. E vem um levante naquilo que é teu. Mas deixa eu lhe dizer algo. O inimigo está se levantando porque ele já visualizou o que Deus colocará nas tuas mãos. Escuta. O inimigo se levantou porque ele já visualizou o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Acontece, aleluia, que quando não se carrega a promessa, querem usurpar o lugar. Os pastores de Gerar brigam com os pastores de Isaac, porque quem carregava a promessa era Isaac. Então, eles não têm promessa. Então, eles querem usurpar aquilo que não é dele. E muitas das vezes, é melhor ter paz do que ter razão. Você vê aqui que, aleluia, nós vemos que Isaac tenta abrir 2 poços. E um da discussão e o outro da inimizade. Mas o Senhor queria dar algo a Isaac, que iria superar. Só que a gente tem que ter maturidade. E eu vejo uma maturidade muito grande aqui na vida de Isaac, que não perde tempo. E muitas das vezes a gente está perdendo tempo com coisa pequena. Muitas das vezes nós estamos se apegando a coisas pequenas. Estamos fazendo conta de coisas pequenas. Sendo que Deus tem algo muito grande para colocar nas nossas mãos. E o inimigo quer o quê? O barulho da confusão. O inimigo quer o quê? O barulho da discórdia. O inimigo quer o quê? O barulho da contenda. Eu vejo uma maturidade muito grande aqui. Ele poderia ter dito: foi o meu pai que abriu. Eu sei que isso aqui é meu por direito, por herança. Mas nós não vemos Isaac perdendo tempo. Porque o que o inimigo quer é a reação. Mas nós vemos Isaac abandonando os poços, ou seja, deixando para eles e seguindo em frente. E muitas das vezes, para nós vivermos o grande de Deus na nossa vida, nós vamos ter que deixar muita coisa para trás. Oragá sobre derebas. Oragaraba xerederebarabas. Olha aqui, só para você entender. Gênesis 26. Aleluia. Versículo 21 e 22. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Isaac saiu dali, ou seja, deixou para trás, e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou o lugar, aleluia, de lugar espaçoso.
E ele disse: agora Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Não perca tempo batendo boca. Não perca tempo discutindo. Porque é isso que o inferno quer, que você bata a boca, que você discuta. Isaac sabia o que ele carregava e o que Deus tinha para colocar. Na mão de Isaac era muito grande. Aleluia. O que o Senhor tinha para colocar na mão de Isaac era algo que ele ainda não tinha colocado na mão de ninguém. E muitas das vezes, em meio ao processo, Deus nos testa. Deus nos prova. Porque abrir mão daquilo, aleluia, que é seu, não é fácil, não. Mas era necessário para ele viver algo grande da parte de Deus. O raga sopa dele para. Arabaxere de calabás. Ele teve que deixar para trás a discussão. Ele teve que deixar para trás a inimizade. E ele teve que seguir. Para poder ele desfrutar do que Deus tinha para ele. E a sobrecai. Eu sei que tem coisas que vai nos doer. Eu sei que tem coisas, aleluia, que não vai ser fácil. A gente tem que deixar, a gente tem que abrir mão, a gente tem que renunciar. Mas é necessário, porque Deus ele não está no meio da inimizade, da discussão, da discórdia. E você vê que o lugar que Deus coloca Isaac é um lugar grande, espaçoso. E Abimeleque pensava que expulsando Isaac ia parar o crescimento de Deus na vida de Isaac. Não sabia ele que estava empurrando Isaac para viver algo grande da parte de Deus. Ele não sabia que estava empurrando Isaac para um lugar maior. Porque tem ambientes que não comportam mais, aleluia, a promessa de Deus. O ambiente fica pequeno. Ou nós saímos dele ou Deus nos tira. Zona de expulsão. Deus já fez isso comigo muitas vezes, zona de expulsão. E a zona de expulsão é um dos lugares que mais dói. É um dos lugares que ou você sai, ou Deus lhe arranca a zona de expulsão. E quando o lugar fica pequeno para Isaac, o Senhor usa Abimeleque para expulsá-lo. Porque o que Deus tinha com ele, aquele lugar, não comportava mais. Aquele lugar não cabia mais. Deus vai lhe tirar de lugares que não comportam o que você carrega. Deus vai lhe tirar de lugares que não comportam o que Ele tem contigo. Porque o Senhor diz, vou eu te levar para um lugar grande e espaçoso. Quando eu cheguei numa zona de expulsão, não vou contar sobre o apartamento. Algumas pessoas já sabem do apartamento lá de Santa Catarina. Mas eu vou contar outro testemunho que aconteceu, que eu cheguei numa zona de expulsão. Quando eu cheguei na zona de expulsão ministerial,
E o Senhor falou que eu tinha que sair do ministério a qual eu congreguei 20 anos. E eu estava enraizada ali. Afinal, eu me converti ali. Foi muito doloroso para mim. Foi algo que me doeu demais, até porque eu nunca mudei de ministério nenhum. E eu disse a Deus que eu não vou sair, não vou sair. Às vezes eu sou teimosa. Não vou sair, Senhor. Fala comigo de novo. Me dá um sinal, me responde de novo. Senhor, não. Porque eu estava apegada. E foi muito difícil. E eu saí arrancada. A minha mãe perdeu a memória. Começaram a se levantar contra mim. E o Senhor dizia, é porque eu tô te expulsando. Se tu ficar, tu morre. E minha mãe, vendo todo aquele levante, vendo toda aquela situação, ela queria tomar satisfação como mãe. E eu, mãe, pelo amor de Deus, vamos orar. Não faça isso. E por eu reprimi-la e não deixar ela ir, ela teve um surto psicótico, onde ela perdeu a memória e ela não conhecia mais ninguém. Geniele estava comigo. Quando o Senhor falou comigo e minha mãe, meu pai estava levando ela com minha irmã para o psiquiatra, que eu estava com minha filha. A pequenininha não podia ir. E ela não conhecia mais ninguém. Foram campanhas, quase 7 dias campanha. E nada dela voltar sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém. Ela estava louca, louca, louca. De verdade. E eu, meu Deus, me ajude, o que é isso? A Axa bem pequenininha. Aí o Senhor disse, se desligue. Quando você se desligar, eu curo sua mãe. Geniela é prova disso. Eu fui lá, mandei meu esposo ir lá. Se desligou no meio do caminho. Minha mãe estava curada. E ela estava indo para ser internada. Numa clínica psiquiátrica. Então a zona de expulsão, ela dói. Mas muitas das vezes, Deus vai usar a zona de expulsão para nos colocar dentro do centro da vontade dele. Eu nunca tinha falado sobre de fato o que tinha acontecido, porque é algo assim bem dolorido. Então, ou nós saímos, ou Deus usa a circunstância para nos tirar. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. E por isso, hoje, eu sou muito assim, se Deus falou, eu faço. Porque os preços na minha vida não são precinhos qualquer. São coisas muito pesadas. E o Senhor fez. E o Senhor curou. E o Senhor operou. Então, eu quero lhe dizer algo aqui. Obedeça. Não sacrifique.
Sabe por quê que muitos estão sacrificando? Porque sacrificar é fácil. Obedecer que é difícil. Então, quando Abimeleque expulsa Isaac, ele pensava que ia parar. Mas não parou. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. O inimigo pode até pensar que te expulsando tá te parando, pelo contrário, tá te conduzindo a um espaço maior a qual o Senhor tem para ti. Tá te conduzindo a um espaço maior a qual o Senhor tem para ti. Porque o espaço que o Senhor tinha para Isaac era um espaço maior e grande. E muitas das vezes o Senhor vai usar a circunstância para que nós venhamos, aleluia, passar pela porta que muitas das vezes nós não queríamos passar. Que muitas das vezes nós não queríamos entrar. Às vezes a gente diz, Senhor, eu não vou dar conta, eu não estou preparada. Porque bate medo, né? Só que o Senhor está dizendo, eu sei o que eu coloquei dentro de você. E o que eu coloquei dentro de você, aleluia, é grande. E não é todo lugar que cabe o que eu coloquei dentro de você. Oraba sobre calabas. Por isso que vai precisar de um lugar grande e espaçoso. E se Deus está lhe tirando de ambientes, situações, saiba que é para crescimento. Se o Senhor está lhe tirando de ambientes, de situações, se você está vivendo essa zona de expulsão, é porque o lugar não cabe o que você comporta. Não cabe mais você. E o que acontece quando o lugar não cabe mais? Eu vou dar aqui um exemplo de algo que Deus está me mostrando. Aleluia. Quando o ambiente ele não nos cabe mais, é como uma árvore plantada. Aí, ela está dentro de um jarro. Ela cresceu, as raízes dela, o que tinha que crescer. E agora as raízes não crescem porque não tem espaço. Aí fica o quê? Paralisada. Aleluia. Porque não tem mais espaço. E tem muitas pessoas como árvores dentro de um jarro. Não tem mais espaço para suas raízes crescer. Não tem mais espaço para suas raízes cortar a terra. Porque o lugar aonde ela está, as raízes já ocupou todo o espaço. E quando não há espaço, as raízes começam ali a atrofiar, a definhar. É necessário tirar aquela árvore de um jarro e plantar num lugar maior. Para que assim as raízes tenham, aleluia, espaço livre para crescer. Crescer sem limitações.
Porque muitas das vezes há limitações no crescimento. E o Senhor manda dizer para você, o que eu trago para você, o homem não pode limitar. O que eu trago para você, o homem não pode. Aleluia. Impedir o crescimento. Porque eu te arranco e planto em outro lugar, em outro local grande e espaçoso. Só para você entender a visão que Deus me dava. Glória a Deus. Eu quero que você veja um muro de uma casa. Eu não sei como é um muro aí, se tem muro. O muro é como se fosse uma parede de tijolo no quadrado. Um quadrado feito de parede de tijolo. Coloca uma árvore no meio dela, só para você entender a visão que Deus está me dando. Um quadrado de tijolos, paredes levantadas, fechadas. E uma árvore no meio. Eu sei que a árvore, quando ela cresce a raiz, ela corta a terra por debaixo. Mas eu quero que você, dentro desse quadrado, que essa árvore só consiga crescer as suas raízes dentro desse quadrado. Tem pessoas que estão como uma árvore dentro do quadrado. As raízes só conseguem crescer ali dentro. Aleluia. E o Senhor diz assim, eu tiro você de dentro do quadrado e coloco para fora dele para que suas raízes cresçam livremente. Aleluia. Você não vai parar. A inveja pode ser grande. Mas o Senhor manda dizer para ti que o crescimento vai continuar. E Deus mostrou toda a manipulação e quem estava por trás de tudo. A inveja era tão grande que Abimeleque foi manipulado pela inveja, expulsando Isaac e mostrando para Isaac, aleluia, quem era Abimeleque. Então, toda a manipulação, tudo que está acontecendo, Deus é Deus que dá nome. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você que as coisas não vai ficar assim. Há uma promessa maior, há um crescimento maior. Deixou o sentimento de inveja entrar, o cão começa a manipular. Aleluia. Quando ele viu o crescimento e que ele ficou mais poderoso, mais rico, que ele cresceu mais, ele quer parar. E há uma inveja sobre você. Aleluia. Mas a inveja não é de você. A inveja é daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Araba sobre Mas independente do que estão sentindo, independente, aleluia, o Senhor vai continuar fazendo. Promessas antigas sairão do papel e se tornarão realidades visíveis. Não fica só no papel a promessa. Deus traz à existência o que precisa para que aconteça o que ele falou. Foi necessário acontecer essa situação de inveja para poder Isaac sair. Porque ali não era mais ambiente para ele. Tem lugares que o Senhor vai te fazer sair e não vai deixar mais você entrar. Aleluia. Tem lugares que o Senhor vai te fazer sair e não vai deixar mais você, aleluia, voltar e nem retornar para eles. Vão saber da notícia. Vão saber da notícia do que Deus continua fazendo,
do que Deus continua operando. Mas Deus não vai deixar você retornar mais para Ele. E vão saber de longe. Então descansa o teu coração, porque o Senhor manda dizer para você. Aleluia. Há uma promessa de crescimento sobre a tua vida. O Senhor manda dizer para ti, há uma promessa de crescimento sobre a tua vida. E essa promessa de crescimento, as investidas do maligno não vão fazer você atrunfiar e não vão impedir de o crescimento. Aleluia, que Deus determinou sobre você pare. E o Senhor manda dizer para ti, aquietai-vos, aleluia, e sabei que eu sou Deus. Olha só, o que é difícil demais para mim? O que pode ser grande demais para que eu realize? Sustenta a tua fé. Caminha na minha direção. E tudo que eu farei se cumprirá. Olha só, estava aqui, ó. Eu não tinha visto ainda, ó. Aleluia. Glória a Deus. Caminha na minha direção. E tudo que eu falei, aleluia, se cumprirá. Vai se cumprir. Orabaxere calabás. Arabaxere calabás. Porque o Senhor vai fazer você viver. Não é difícil para Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu continuo sendo. Eu opero. Aleluia. Eu determino. Eu mando. Eu posso. Orabá, sopre, calabás. Eu sou, diz o Senhor. Iriadarabá, sopre, calabás. Eu sou, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor me passou.